Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de envelhecimento. Só vamos relembrar rapidamente sobre o que a gente falou da última vez. Foi sistema esquelético, alguns conceitos básicos aí foram vistos de componentes do osso. Isso ainda na primeira aula de sistema esquelético, né? Os tipos de célula. E aí na segunda aula de sistema esquelético a gente olhou sobre a linha cronológica aí da massa óssea. Então a gente viu aí que a gente tem praticamente o modelo esquelético aí pronto aos 19 anos, mas ele matura totalmente, ele chega ao pico por volta de 35. Aí a gente falou sobre os declínios, e a gente viu que principalmente no caso da pós-menopausa, né, nas mulheres, e o idoso aí, principalmente após 70 anos, tudo bem? Ele começa a ter mais susceptibilidade à osteopenia e osteoporose, né? Algumas características em relação à vitamina D. E aí eu decidi também adicionar rapidamente questões sobre a cartilagem articular, como vocês podem ver aí. Tem um mundo para falar sobre esse assunto, mecanismos e nome de estruturas eu não vou me aprofundar muito, porque a gente vai falar rapidamente, mas vamos só ter uma ideia, né, sobre a questão da cartilagem articular e envelhecimento, né? Então, nós temos aí três componentes importantes para essa minha cartilagem existir, vamos dizer assim. São os condrócitos, que são células aí que permitem a produção de cartilagem, vamos dizer assim, tudo bem? Esses condrócitos são mediados aí por fatores catabólicos e anabólicos, dependendo do objetivo, dependendo da necessidade. As citocinas pró e pré-inflamatórias, né, que entram também nessa questão anabólica ou catabólica. Então, nada mais são aqui do que mediadores para a produção ou não de cartilagem, tá bem? Se isso aqui estiver desequilibrado, eu terei problemas aí em relação à produção de cartilagem. O colágeno, bastante hidratado, também faz parte dessa cartilagem. E esses proteoglicanos que ajudam, auxiliam na junção dessas células, na agregação dessas células para esse tecido estar bem formado. E ela tem a cartilagem articular. A gente fala cartilagem articular porque a gente tem outros tipos de cartilagem no corpo. Mas aí a gente tem o exemplo aí do joelho, por exemplo. Ela principalmente ela atua na diminuição, né, no isolamento aí, em relação ao meu atrito aí, né, de um osso, por exemplo, com o outro aqui, né. Então, enquanto eu tenho esse tecido íntegro, essa camada funcional, eu não tenho atrito entre os dois ossos aqui, né. Vocês já devem ter ouvido falar aí, aluno idoso voltando de ortopedista, comentando, minhas articulações já tá osso com osso, né? Vocês já devem ter ouvido, é mais ou menos isso mesmo. A diminuição desse tecido aqui com envelhecimento vai dar esse quadro aí de atrito
de um osso com o outro. E esse atrito vai gerar um desgaste, vai gerar dor, vai gerar perda de mobilidade, enfim, aí a gente tem é, todo o prognóstico aí, né? Então, mas e aí, né, meu? Eu tenho a cartilagem, beleza, ela vai lá isolar um osso do outro. E o que acontece com o envelhecimento, né, com essa cartilagem? Então, como vocês podem imaginar, a casa começa a cair. Então, esses condrócitos aí que eu acabei de falar, um aumento da senescência desses condrócitos, certo? Uma diminuição da hidratação do meu colágeno, uma agregação aí desses proteoglicanos diminuída. Lembra que a função dele é agregar todos esses componentes, uma diminuição dessa agregação, trazendo uma menor resistência mecânica da cartilagem. Então, se eu tenho menos agregação desse tecido, dessas células, obviamente eu tenho menos resistência desse tecido. E a resistência mecânica da cartilagem, esse termo mecânico vem do torque de força que eu gero nessa articulação. E ele cria aí uma afinidade ao cálcio, um aumento de afinidade ao cálcio, um aumento de resistência à colagenase que está envolvida aí nos processos de expressão de colágeno na minha cartilagem. Então, eu tenho um quadro aqui de mudança tecidual da cartilagem, né, deixando ela mais rígida e menos agregada. Isso acontece em ambos os sexos, tudo bem? No envelhecimento. A partir desse quadro aqui, de senescência, calcificação, né? Aliás, é comum a gente ouvir esse termo de calcificação, né? Então, é esse aumento mesmo de afinidade ao cálcio aqui. Diminuição de hidratação de colágeno, diminuição da agregação dos proteoglicanos, vai me dar uma condição de osteoartrite, né? Que é a artrite mais comum, é acometida no idoso, né? Então a gente tem um quadro aí de mais propensão a esse tipo de artrite. Isso vai acontecer no envelhecimento, mas o homem ele vai ter um volume maior de cartilagem, tudo bem? Do que a mulher. E no envelhecimento é mais acentuado, turma, essa perda, essa disfuncionalidade, vamos dizer assim, na mulher, tudo bem? Então na mulher vinha a ser mais acentuado esse declínio aqui do que no homem. Também decidi trazer alguma coisa em relação aos discos intervertebrais, porque é um assunto também importante que é bem falado assim, né, em academias, no público idoso, dessa disfunção aí dos meus discos. Então, eu tenho também como regulador do tecido desses discos, da composição desses discos, os condrócitos. Então, eles que modulam, mediam essa formação de tecido. E o envelhecimento me traz uma diminuição da biossíntese desses condrócitos, né? Biossíntese, então, guarde aí como fabricação, produção, tudo bem? E por que, né? Eu tenho essa diminuição. Então, eu tenho fatores externos envolvidos nisso. Então, sobrecarga mecânica, desde sobrepeso, como estilo de vida, não sei, a profissão desse indivíduo, é, o, cargas que ele
carregava repetidamente no dia dele, podem interferir, porém, não são os únicos fatores. Alguns indivíduos aí, por trabalhos aí já apresentados, sem ter esse estilo de vida, vamos dizer, prejudicial aos meus discos, tiveram problemas nesses discos aí por fatores genéticos, né? E aí quando a gente fala de fator genético, a gente tem que falar dos telômeros, né? Então, principalmente em função de telômeros diminuídos, né? Com diminuição de comprimento de telômeros, parece que eu tenho uma idade aí de saúde dos meus discos intervertebrais. Então, de acordo com essa minha janela, esse meu tempo aí de saúde, no envelhecimento eu vou ter essa perda de funcionalidade de tecido como uma curva aí premeditada, né? E parece que mediada por fatores genéticos e telômeros, né? Então isso associado, né? Se eu tenho esse fator genético mais um fator externo, esse quadro vai ser mais prejudicado ainda, né? E eu coloquei aqui também para vocês lembrarem, né? Algumas das principais funções aí dos meus discos, então a mobilidade, a flexibilidade, o suporte, né? Principalmente do meu tronco. Então, o que a gente sabe aí de exercício e senescência do sistema esquelético, né? Ou exercício e envelhecimento do sistema esquelético, né? Aqui só tem uma foto ilustrativa em relação à diminuição de tecido ósseo, como vocês podem reparar, tanto na região aqui cortical quanto na trabecular, né? Eu tenho uma diminuição desse tecido. E como é que eu sei que o exercício ele melhora, né? Qual que é o exemplo prático que eu posso dar para falar que o osso ele tem uma capacidade de se adaptar à exigência mecânica, então o exercício seria benéfico. Então já é sabido, já é fato que atletas têm uma densidade óssea maior que indivíduos sedentários, por exemplo, né? E também é sabido que astronautas, depois de meses aí no espaço, na ausência de gravidade, tiveram uma perda aí considerável de massa óssea, né? Bem como a gente tem atletas aí com aumento de excreção de cálcio, aumento de tecido ósseo em relação aos sedentários. Então, parece que é fato que uma exigência mecânica nova para essa minha estrutura esquelética vai causar uma adaptação. Beleza, legal. Agora, o que é muito importante a gente ter em mente é que, assim, olha, se vai ou não melhorar esse meu tecido ósseo, essa minha densidade óssea, melhor dizendo, isso vai depender, vai sofrer aí influência de prescrição de exercício. Muitas vezes o tipo e a intensidade desse exercício não estão bem calibrados, ajustados ao objetivo. Características individuais, como a idade. Então eu vou ter diferença na responsividade ao treinamento pela idade. O grau de mineralização que se encontra esse indivíduo, se ele já é um indivíduo osteopênico, né? Essa curva aí não vai ser tão acentuada. Estado hormonal, estado nutricional e uso de medicação. Então é importante a gente saber, quando a gente está com um aluno lá osteopênico, ou um aluno mais velho do que outro, que vamos ter diferença aí de responsividade em relação ao exercício e densidade óssea, né? A osteoporose, bem conhecida aí por todos vocês, é aí uma importante causa de fraturas, né, em mulheres depois da menopausa e no idoso
de um modo geral, ocidental, e são a principal causa aí de fraturas de quadril, rádio e coluna vertebral, né? Então, principalmente quadril e coluna vertebral são regiões que são regiões perigosas aí e que podem desencadear um quadro de incapacidade, imobilização, isolamento e depressão. E aí, de novo, né, pensa fora da casinha. Né? Olha, um quadro de depressão, né, um quadro de incapacidade, imobilização vai me gerar menos massa muscular. Né? Menos massa muscular é proporcional a menos massa óssea ainda. Né? Então, por exemplo, depressão, o que de hormônio, vamos dizer, negativo, vamos dizer dessa forma, eu vou ter no meu sistema em relação à depressão, o quanto eu posso estar mais inflamado, e se eu tenho um processo de fratura, eu estou precisando de uma regeneração, estou precisando de agentes, é, agentes não inflamatórios, vamos dizer assim, agentes que reparam essa inflamação, e às vezes quadros como depressão e o isolamento social vão fazer meu sistema nervoso central produzir agentes, assessores contra esse reparo, né? Então é bem importante a gente ter isso em mente, tudo bem? Nesse trabalho que eu usei como base para aula, que inclusive está lá no portal, vou subir lá no portal, tá em português. Ele divide aí a osteoporose em osteoporose senil, vocês já sabem o que é senilidade, e a osteoporose pós-menopáusica, que é pela diminuição de estrogênio na mulher. Na senil, então, é a partir de 70 anos que eu tenho esse quadro aí, bem mais propenso à osteoporose. Eu tenho perdas aí na parte trabecular e cortical parecidas, principalmente fêmur e coluna, e ambos os sexos, né? E na pós-menopáusica eu tenho mais perda aí de osso trabecular, radiocoluna, né? E eu tenho aí principalmente na mulher, né? Você falava, nossa, mas pós-menopáusica, tô falando principalmente na mulher, é só na mulher, não, mas ele faz um comparativo mais ou menos na idade da menopausa com a idade aí no sexo feminino e sexo masculino, ele coloca aí como a osteoporose pós-menopáusica é mais acometida pela mulher. Mais perdas no osso trabecular, né? Isso é importante porque lembra que a parte metabólica mais importante do meu osso está na parte trabecular, né? Então, estou tendo perda de tecido e perda de funcionalidade, tá? É importante vocês gravarem isso. Nesse artigo ainda, ele separa também percentual de que eu tenho de osso trabecular e osso cortical, tá? É bem interessante, por exemplo, aí fêmur, né? Como eu já disse em outros momentos, não sei se foi na primeira ou na segunda aula de esquelético, aí eu falei, olha, o fêmur, por ser bem prolongado, ao longo dele a gente tem mais osso cortical do que trabecular, né? E o calcânio aí, eu mesmo não sabia, é 95% de osso trabecular, né? E a gente sabe que a parte mais agregada, mais junta, vamos dizer assim, é a parte cortical, né? Já eu comecei a pensar, falei, nossa, será que essas lesões de calcânio que a gente tem aí, o tal do esporão, será que tudo isso aí tem um pouco a ver, né, com a composição desse meu osso que parece ser um pouco mais esponjoso, né? Enfim, só um inquietamento aí. Então, gente, voltando aqui para o exercício, a gente sabe que a perda da massa total do corpo, né, do envelhecimento, o emagrecimento aí do envelhecimento, ele me traz também uma diminuição do cálcio total do meu corpo, né? Consequentemente, uma diminuição da minha massa muscular. E parece que atividades aí esportivas vão trazer aumento para mim de massa óssea, né? Aí eu tenho alguns trabalhos que, até esse paper aí que eu trouxe para vocês, ele fala, olha,
Parece que, por exemplo, o tênis me traz uma densidade óssea maior aí na parte de membros superiores, e atividades como futebol, por exemplo, me traz uma densidade maior em membros inferiores e cintura pélvica, né? Mas em outros trabalhos eles não foram conclusivos em relação a determinado membro que eu trabalho, naquele membro eu tenho maior densidade óssea. Então ainda não é um consenso em relação a isso. O que é consenso? Que o exercício ah, traz um aumento dessa minha massa óssea, né? E aí coloca até o grau de impacto de algumas atividades e coloca em relação a treino aeróbico e treino resistido, que mais ou menos é aconselhável, né? Para o indivíduo osteopênico, com osteoporose ou com osteoporose severa. E o indivíduo normal, né? Então, professor, isso aqui é regra, tem que ser isso? Não, é uma diretriz, é uma recomendação, né? E a partir de impacto, né? E num outro momento no paper ele coloca algumas atividades lá e o custo de impacto, vamos dizer assim, de cada uma delas, né? Onde natação e ciclismo tem praticamente nenhum ou baixo impacto, uma caminhada vai me gerar um médio impacto e um basquete, por exemplo, vai me gerar um alto impacto, né? Nesse momento eu pensei também no tal do vôlei adaptado, né? E no risco aí de determinados idosos estarem praticando o vôlei adaptado num quadro de osteoporose, por exemplo, né? Ou osteopenia, muitas vezes sem até saber, sem estar diagnosticado, né? Alguns pequenos saltos que a gente tem lá no vôlei pode ser considerado aí até alto impacto, já que eu estou pensando numa estrutura mais frágil de um idoso, né? E por fim, o que a gente pode concluir é que parece que a caminhada, né, que tem um médio impacto, e exercícios com uma carga adicional geram força e hipertrofia e geram aumento desse meu tecido ósseo, né? Porém, é uma visão superficial para a gente entender que o mecanismo existe, mas a gente tem diferenças aí em relação a partes do corpo e riscos de fratura, né? Às vezes eu pego já o paciente com um quadro já de osteoporose severa, por exemplo, e eu já não vou conseguir dar uma atividade com um impacto significativo para gerar aumento de tecido ósseo, tudo bem? Eu vou ter que preparar a musculatura dele só para evitar queda, por exemplo, né? Então, algumas variáveis aí que a gente falou agora há pouco vão influenciar bastante nisso. Tudo bem? Esse era o recado de hoje. Lembrando que a gente só vai ter mais uma aula de envelhecimento e sexta-feira é a nossa revisão. Tudo bem? Obrigado por acompanhar até aqui. Abraço.